Juízes. Capítulo 1. E aconteceu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel passaram a indagar de Jeová, dizendo: Quem de nós subirá primeiro aos cananeus para lutar contra eles? A isso Jeová disse: Judá subirá. Eis que lhe hei de entregar o país na mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha sorte, e lutemos contra os cananeus. E eu, da minha parte, irei contigo a tua sorte. Por conseguinte, Simeão foi com ele. Com isso, Judá subiu, e Jeová lhes entregou na mão os cananeus e os perizeus, de modo que os derrotaram em Bezeque, 10.000 homens. E, encontrando Adoni-Bezeque em Bezeque, lutaram então contra ele e derrotaram os cananeus e os perizeus. Quando Adoni-Bezeque se pôs em fuga, então foram no encalço dele e o seguraram, e amputaram-lhe os polegares das mãos e os dedos grandes dos pés. A isso Adoni-Bezeque disse: Chegou a haver 70 reis com os polegares das suas mãos e os dedos grandes dos seus pés amputados, apanhando comida debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim me retribuiu Deus. Depois o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Outro sim, os filhos de Judá travaram guerra contra Jerusalém e chegaram a capturá-la, e foram golpeá-la com o fio da espada, e a cidade ficou entregue ao fogo. E depois desceram os filhos de Judá para lutar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Negebe, e na Cefelá. Judá marchou, pois, contra os cananeus que moravam em Hebron. Ora, o nome anterior de Hebron era Kiriate Arba. E foram golpear a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali marcharam contra os habitantes de Debir. Ora, o nome anterior de Debir era Kiriate Sefer. Calebe disse então: Quem golpear Kiriate Sefer, e deveras a capturar, ora, a este darei Axa, minha filha, por esposa. E foi capturá-la Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Calebe. Por isso lhe deu por esposa Axa, sua filha. E sucedeu que, enquanto ela ia para casa, instigava-o a pedir do pai dela um campo. Então bateu palmas enquanto estava montada no jumento. Então Calebe lhe disse: Que queres? Ela lhe disse, portanto: Concede-me deveras uma bênção, pois me deste uma terra sulina, e tens de dar-me Gulote Maim. Por conseguinte, Calebe lhe deu Gulote alta e Gulote baixa. E os filhos do Queneu, de quem Moisés era genro, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao ermo de Judá, que está ao sul de Arade. Então foram e passaram a morar com o povo. Mas Judá marchou adiante com Simeão, seu irmão, e eles passaram a golpear os cananeus que habitavam em Zefate, e a devotá-la à destruição. Por isso se chamou a cidade pelo nome de Ormá. Depois, Judá capturou Gaza e seu território, e Ascalon e seu território, e Ecrom e seu território. E Jeová continuou com Judá, de modo que tomou posse da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes da baixada, porque tinham carros de guerra com foices de ferro. Quando deram Hebron a Calebe, assim como Moisés prometera, então ele desalojou dali os 3 filhos de Anak. E os filhos de Benjamim não desalojaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus continuam morando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Entre mentes, a própria casa de José subiu também contra Betel, e Jeová estava com eles. E a casa de José começou a espiar Betel. Incidentalmente, o nome anterior da cidade era Luz. E os espias chegaram a ver um homem saindo da cidade. Portanto, disseram-lhe: Por favor, mostra-nos o caminho para entrarmos na cidade, e certamente usaremos de benignidade para contigo. Por conseguinte, o homem lhes mostrou o caminho para se entrar na cidade. E eles foram golpear a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir o homem e toda a sua família. O homem foi então para a terra dos Hititas e construiu uma cidade, e chamou-a pelo nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. E Manassés não tomou posse de Bet-Seã e das suas aldeias dependentes, nem de Taanac e das suas aldeias dependentes, nem dos habitantes de Dor e das suas aldeias dependentes,
nem dos habitantes de Ibleão e das suas aldeias dependentes, nem dos habitantes de Megido e das suas aldeias dependentes. Mas os cananeus estavam resolvidos a morar nesta terra. E sucedeu que Israel ficou forte e passou a sujeitar os cananeus a trabalho forçado e não os desalojaram completamente. Tampouco Efraim desalojou os cananeus que moravam em Gezer, mas os cananeus continuavam a morar no meio deles em Gezer. Zebulão não desalojou os habitantes de Quitrom, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus continuavam a morar no meio deles e vieram a ficar sujeitos a trabalho forçado. Azer não desalojou os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, e de Alabe, e de Aquisibe, e de Elba, e de Afique, e de Reobe. E os azeritas continuavam a morar no meio dos cananeus que habitavam no país, porque não os desalojaram. Naftali não desalojou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas eles continuavam a morar no meio dos cananeus que habitavam no país. E os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate tornaram-se seus para trabalho forçado. E os amorreus apertavam os filhos de Dan na região montanhosa, pois não lhes permitiam descer a baixada. De modo que os amorreus estavam resolvidos a morar na montanha de Eres, e em Aijalon, e em Saalbim. Mas a mão da casa de José ficou tão pesada que foram obrigados a trabalho forçado. E o território dos amorreus era da subida de Acrabim, de Sela para cima.